A salvação é um dom de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu gosto do texto de Romanos 6:23, se eu não estiver enganado. Você pode ver para a gente, Bela? Vou olhar aqui. E se não for, você encontra para mim o texto. Quando Paulo afirma... você encontrou o texto? Porque o salário do pecado é a morte? Isso. Posso ler? Pode ler. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, Olha, nosso Senhor. olha o tanto de informação nesse texto. Primeiro, Glória a Deus. salário do pecado É a morte. é a morte. A morte aqui, condenação eterna. Então, todos os que pecaram, eles precisam ser condenados. Mas, né, aí ele diz, O dom gratuito. o dom é dom, palavra dom presente, né? É o presente gratuito. Um presente. Gratuito. Mas então por que estão cobrando se é um presente gratuito? Olha, se você não fizer tal coisa... Então, por exemplo, deixa eu tentar aqui colocar. Tá lá o cara no alcoolismo, o cara bebe, o cara vai pra festa, o cara vai pra boate, o cara trai a família, coisa e tal. Bom, esse cara precisa deixar de fazer isso? Sim. Ele precisa deixar de fazer isso, mas não para ser salvo. E aí que está o ponto, porque quando a gente diz assim, ó, como as pessoas estão acostumadas a pensar na salvação como uma troca, ou seja, eu mudo meu comportamento para que Deus me salve, dá a ideia para as pessoas que se essa pessoa não mudou o comportamento, então ela não foi salva. Mas a salvação é um dom gratuito, é um presente gratuito. Se é gratuito, não se pode exigir nada em troca. Se eu pedir para esse cara que ele deixe de frequentar a boate para ser salvo, não é gratuito mais. Sim. Porque há um preço a ser pago, e o preço a ser pago é que ele deixe de frequentar a boate. Então, pastor, o senhor está dizendo que ele tem que continuar frequentando a boate? Não! Ele não tem, ele tem que parar com isso urgentemente. Mas não para ser salvo, porque a salvação é um presente gratuito. Então, a intenção das pessoas é boa, vamos se dizer assim, entre aspas. Eu quero que a vida dele melhore. Mas na intenção de ser bom, ter uma boa conduta, as pessoas estão deixando a verdade. Então, a verdade a salvação é um dom gratuito, é um presente gratuito. E olha como que ele diz. Mas, como é que diz a segunda parte? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O dom gratuito, eu vou fazer aqui como eu faço na igreja, né? O dom gratuito de Deus é a vida até que eu peque de novo. Não. Não é assim que está escrito. Está dizendo que é uma vida Eterna. O que significa vida eterna? Significa vida eterna. Você recebeu uma vida... Essa vida não pode acabar mais porque ela é eterna. Amém. Então, a ideia de que se eu pecar, Deus vai tirar de mim essa vida, então nós teríamos que mudar o texto. Sim. Porque aí já não é mais vida eterna. É uma vida até que eu peque de novo. Então, recebemos um presente de Deus gratuitamente, que é a vida eterna. Quanto tempo ela dura? Eterna. Ela nunca, uma vez salvo para sempre. Amém. E isso não significa que você não deva mudar o seu comportamento. Mas o seu comportamento não precisa ser mudado para que você seja salvo. Amém. A mudança de comportamento, ela acaba sendo o resultado da salvação. Amém. E não o preço pago por ela. Amém. Eu creio que existe também essa ira, talvez, pastor, por conta desse confronto sobre a salvação se perder ou não, porque muitas pessoas creem que a salvação é o final do caminho, né? Sim. Então, receber a salvação de Deus é a obra completa de Deus. Então, eu vou viver a minha vida para conquistar minha salvação. Então, né, por isso que talvez exista, né, essa questão de tá, mas se a salvação é a obra de Deus e eu sou salvo de graça, acabou. Então, agora eu posso ficar, né, no banco da igreja, eu posso fazer o que eu quiser na minha vida e acabou. Posso voltar a pecar, que nem o senhor falou, né? Mas a gente vai ver lá em Romanos 6 que Paulo vai
vai questionar, a gente vai permanecer no pecado para que a graça abunde? De modo algum. Então, nós não devemos usar, né, dessa graça de Deus, desse favor não merecido de Deus, para que seja um cheque em branco para a gente poder usar com o que a gente quiser. Na verdade, nós temos que entender que nós já recebemos esse favor de Deus que nos reaproxima dele para que nós possamos viver de acordo com o que ele deseja que nós vivamos, né? Então, porque se nós colocarmos uma condição para nos aproximarmos de Deus, ninguém conseguiria se aproximar de Deus. Não. Um Deus que é santíssimo se aproximando de um homem pecador é impossível. Até porque na reaproximação e na reconexão de Deus com o homem, ele derrama o sangue do Filho dele para que nós possamos ser purificados e justificados, para que nós possamos nos reaproximar dele. Porque não tem como um pecador diretamente se aproximar, então ele usa o sangue do Filho. Só que se não for pelo Filho, nós jamais vamos conseguir nos aproximar. Né? Então, aí entra essa questão de a gente querer conquistar através das obras. Né? E Paulo vai falar lá em Romanos 4 também que se for pela dívida, já não é mais por graça. Ou seja, se eu faço algo para merecer, se eu quero conquistar essa salvação, já não é mais por graça, mas é pela dívida. Então eu estou recebendo um pagamento de algo que eu fiz, e já não é mais por graça. Então, de fato, né, é nós recebermos aquilo que nos foi dado gratuitamente pelo Senhor. Isso que o William falou, pastor, é interessante porque um conceito daqueles que acreditam que a salvação se perde é dizer, né? Mas então a graça é uma permissão para a gente pecar? É uma validação Uma do pecado. validação. Só que, na verdade, eu vejo que a graça, ela é a capacitação para nós pararmos de pecar. Pararmos de pecar. É o que Paulo diz em Romanos, né? Nós não pecaremos porque não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então eu deixo de pecar por causa da graça. Amém.